Pastor Apóstolo Alexandre, aqui Graça e você está paz. falando agora com o seu arcebispo, tá? Olha aí que bênção, né? Maravilha. Deus Fique, abençoe. Uma honra. fique à vontade. Então, irmãos, é sempre bom ter essa oportunidade, né, para nós compartilharmos, para nós transmitirmos um pouco daquilo que tem sido a nossa vida. E o maravilhoso, né, é quando une-se, né, o amém do céu com a nossa concordância aqui na terra, e aí pode-se, então, cumprir a vontade de Deus, que nós sabemos que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas que nessa caminhada cristã, ela é também uma descoberta, porque nós vamos de fé em fé, de glória em glória, sendo aperfeiçoados até o dia de Cristo Jesus. E na minha vida, de modo muito pessoal, eu tive uma experiência com Deus no início da minha chamada cristã, que ela só foi se desdobrando e se revelando com o decorrer dos anos. Inclusive, Deus é um Deus atemporal, né? Então, ele não está limitado nem no nosso tempo, nem no nosso espaço. E eu lembro que, há mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, eu fui convidado a participar de uma reunião muito importante que aconteceu aqui em Curitiba, dentro da liderança da Jocum, Jovens com uma Missão, lá na base de Piraquara, onde funcionava a sede do Tom de Jesus. Todo mundo conhece o pastor Tom aqui. Deus deu a ele graça de desenvolver relacionamentos estratégicos lá nos Estados Unidos, através do Mark Anderson, que é o líder do Impacto Ortu. E Deus deu a ele, então, um empresário que comprou uma chácara que era também uma base hípica lá em Piraquara. Quem conheceu sabe o lugar lindo que era lá. E aí, nessa situação, Deus deu uma direção para o Tom, que não era a hora dele continuar com uma estrutura tão grande, que o IWT tinha que partir para realizações mais práticas, e que o Tom deveria, então, doar aquela estrutura para o DIME, implantar uma base específica de treinamento de líderes que iriam iniciar novos projetos no mundo inteiro. E eu estava lá porque eu sou vice-presidente do IWT, desde que foi fundado pelo Tom aqui, ele me convidou, e eu tinha que assinar a ata em que nós concordaríamos que aquela propriedade, que era uma propriedade de um valor muito alto e significativo, iria ser doada aí de papel passado para a Jocum e para a coordenação, então, do líder nacional deles, que era o Jim Stein. E aí o Jimmy pega a palavra, vocês vão entender por que eu estou falando isso, e conta o seguinte: irmãos, quando eu cheguei no Brasil há 30 anos atrás, mais de 30 anos, eu participei de um retiro. E, no momento de intercessão, eu saí, cada um tinha que procurar um lugar tranquilo, eu procurei uma árvore, e Deus me compartilhou algumas coisas e me perguntou o que eu precisava para realizar aquilo. Dentre a lista de coisas que eu compartilhei com Deus na minha intimidade, eu disse para ele: Deus, eu queria uma chácara, mas eu queria algo que tivesse pronto, porque eu não tenho tanta habilidade para
construir, fazer, então tinha que ter apartamento, tinha que ter sala, tinha que ter um lugar de estrutura para as pessoas morarem e toda aquela descrição daquele jeito americano de ser. E aí ele falou conosco, eu estou impressionado, porque eu orei como se fosse para ontem, para amanhã, mas agora, depois de 30 anos, Deus está me entregando exatamente o que eu falei com ele naquele dia e para cumprir o propósito exato que ele colocou no meu coração, que é treinar novos líderes em toda a América Latina para que eles possam ir para o mundo inteiro. Então, você vê, eu estou muito, muito, muito convicto que a Bíblia diz que os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor. Eu estou convicto que a melhor decisão que qualquer pessoa pode fazer na sua vida para desenvolver a sua potencialidade é se entregar a Jesus e confiar no plano perfeito dele para nós. Porém, a sociedade, a tradição, a religiosidade nos tirou muito disso, porque quis colocar sobre os servos de Deus, sobre a liderança, uma mentalidade muito bloqueada em relação à área eclesiástica, de maneira que muitos de nós hoje temos que quebrar muitas crenças limitantes em relação à nossa própria potencialidade, porque nós fomos, muitas vezes, educados e doutrinados que ser pastor, que ter um chamado, que cumprir um propósito de Deus, está relacionado exclusivamente à missão interna da igreja. E, às vezes, acabamos, então, sustentando uma mentalidade religiosa, onde nós vivemos uma chamada isolada da realidade do mundo que nos cerca. Enquanto, na verdade, quando você olha a palavra de Deus e quando Deus levantou os juízes, e quando Deus levantou os sacerdotes, e quando Deus levantou as pessoas chamadas, elas tiveram um papel fundamental de liderar libertação, de liderar momentos de mudança, de liderar passos na história que conduziram uma mudança social, uma mudança que intervia, inclusive, nos costumes, nas tradições e que resgatava as áreas da sociedade de volta para Deus. Eu fiquei extremamente agradecido quando, numa das minhas viagens para Israel, eu entrei num ônibus com um guia israelense e ele começou a explicar para nós o contexto da realidade ali de Israel, de Jerusalém, e ele, então, disse para nós, Israel é uma profecia. Is significa volta. Rael, Deus. Entre todas as nações da Terra, inclusive Estados Unidos, para cada uma vez que se fala o nome Estados Unidos das Américas, se fala 3 vezes o nome Israel. E todas as vezes que se fala Israel, está se dizendo: volte-se para Deus, volte-se para Deus, volte-se para Deus. Então, ele estava dizendo, os jornais nem sabem disso, a imprensa nem sabe disso, mas, profeticamente, o mundo está sendo chamado para vir de volta para Deus. E, quando nós falamos isso, não é só o mundo eclesiástico, não é só o mundo
limitada ao contexto de dentro da igreja, da nossa vivência interna, mas é a sociedade como um todo. O verdadeiro evangelho precisa causar um impacto de mudança em toda a sociedade. E eu vejo que, se nós tivermos a capacidade de cumprir um princípio bíblico que está lá em Pedro, que diz, creio que 5, associando a fé com a virtude e com a ciência ou conhecimento, nunca ficareis infrutífero em toda obra. O que acontece? A fé não pode ser um lado isolado do dom natural que Deus te deu. Junto com a sua fé, existe uma virtude, existe uma habilidade, existe talentos que Deus colocou na sua vida, que eles têm que, através da base da fé, crescer. E o seu estudo, a sua dedicação, o seu conhecimento, o seu investimento vai ser um canal que Deus vai usar para que tudo isso resulte em boas obras, associando a fé com a virtude e com o conhecimento, você se tornará uma pessoa frutífera. Isso não é uma obra de um dia, isso não é uma obra de um imediatismo. Isso é uma construção que Deus vai fazendo na nossa vida até nós alcançarmos essa libertação. E eu, então, dentro dessa chamada divina, eu sofri muito, porque eu tinha virtudes, eu tinha habilidades, eu tinha dons, eu tinha talentos. Irmãos, mas chegou uma época que o conflito para juntar tudo isso era tão grande que eu, por conta minha, decidi que eu ia anular todas as minhas características de habilidade, de conhecimento, de pesquisa, e que eu ia mergulhar exclusivamente só na vida eclesiástica. Sabe o que aconteceu comigo? A minha vida travou de tal maneira, porque eu estava querendo ser alguém que eu não era, que chegou um momento que eu não tinha R$ 2 para comprar 1 litro de leite. Travou. E aí eu fui aos pés do Senhor Jesus, chorando, falando: Deus, mas eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Por que está acontecendo isso comigo? E aquela voz suave veio no meu coração, e o Senhor falou comigo: meu filho, o que você está fazendo com os dons que eu te dei? Eu falei: Senhor, eu enterrei tudo, porque eu pensei que para te servir, para te agradar, eu tinha que entrar na forma daquilo que é o que as pessoas esperam. E Deus me falou: eu nunca vou dar um talento para você enterrar. Quando eu dou um talento, ele tem que ser multiplicado. Quando eu dou um talento, ele tem que servir para formar novas gerações. Quando eu dou um talento, você tem que multiplicar suas habilidades. Naquilo que eu já coloquei na sua vida, está a sua provisão, está a sua essência, está o seu chamado e está a sua conquista para formar uma nova geração. E ali, aquele dia, eu chorei e falei: Deus, puxa, então vou começar de novo. Aí eu tinha algumas coisas, estoque de material, de livraria, tudo guardado no meu sótão há muito tempo. Subi lá, limpei as peças que eu tinha, organizei algumas coisas. Eu lembro que era dia das crianças, estava frustrado, não podia comprar nenhum leite, nem uma boneca. Como eu poderia cuidar de uma casa, meu Deus? Aí pus tudo que eu tinha numa bolsinha
saí, fui no primeiro supermercado que tinha perto lá da minha casa. Eu morava lá em Tamandaré, na rua Vadislau Bugalski, número 12.500, onde hoje é a sede do Pote, né? Eu fui pioneiro ali em mudar para ali, construir aquele lugar junto. E aí, quando eu entrei no mercado, eu perguntei para a senhorinha: senhora, eu tenho algumas coisas aqui, não sei, um material, não sei nem se a senhora trabalha com isso. Ela falou: deixa eu ver. Eram coisas assim de brindes, de materiais. Ela pegou e falou assim: moço, o que você quer por tudo que você tem aí? Porque desde manhã o povo está vindo aqui procurar as coisas, eu não tenho, eu preciso de tudo que você tem. Eu falei: não, eu queria uma compra de supermercado, uns presentes para minha filha. Ela falou: pode pegar o que você quiser. E naquele dia eu enchi a sacola de compra, de leite, de boneca, e ela ainda me deu um dinheiro de volta. Eu voltei para casa tão realizado. Tão provido, tão digno, porque a bênção estava nas minhas mãos. E eu queria trilhar um caminho diferente daquilo que Deus já havia confirmado na minha vida. Então, eu, a partir daí, comecei a amadurecer e comecei a pensar que Deus não está preso na nossa caixinha de fósforo, Deus não está preso na nossa religiosidade, Deus não está preso a usos e costumes, ele não está preso na nossa mentalidade, mas ele quer que a gente se abra para as possibilidades, para as habilidades, para os dons. O ministério não é para te castrar, o ministério é para te fazer uma forma que forme a outros debaixo desse polimento, desse ajustamento do Espírito Santo, e nada pode limitar essa glória de Deus que já existe na sua vida. E aí, voltando para aquele dia lá no ônibus em Jerusalém, o guia pegou um mapa, abriu assim, e Israel é uma nação comprida, mas você pode ver que você vai de Elau até o outro lado do país, lá próximo do aeroporto, você vai com 500 quilômetros, você cruza o país inteiro. É uma das menores nações em termos de tamanho. Mas ele falou: você aí, deixa eu te dizer uma coisa, não importa o seu tamanho, importa se aquilo que você faz está fazendo a diferença, está sendo significativo no contexto em que você está. Porque Israel é uma das menores nações em território, mas é a que mais tem prêmio Nobel de ciência, de tecnologia, na área de agronomia. E aí ele foi falando a quantidade de notáveis e de prêmios, e como Israel, mesmo sendo aquela nação como um território pequeno, ela tem impactado as nações ao redor, ajudando até as nações inimigas, com tecnologia de água potável, com tecnologia de produção, com tecnologia de qualidade de vida. E aí, às vezes, a gente limita tanto o poder de Deus. Às vezes, a gente acha que, poxa, se eu fosse maior, se eu tivesse mais espaço, se o meu ministério tivesse mais pessoas, se a minha vida fosse diferente daquilo que eu vivi, eu poderia ter um alcance maior. E eu fui percebendo que Deus não está limitado a nada disso. Ele não está limitado a nada disso. O que nós precisamos é entender que a nossa unção
vem do nosso próprio DNA, que está em Cristo Jesus, e que nós precisamos resolver essa crise e saber que Deus já nos criou para liderarmos e exercermos uma influência onde nós estivermos, não só dentro do ministério e da igreja local, mas na sociedade em que ele nos implantou. A Bíblia recomenda que nós deveríamos olhar e intervir e participar da vida em sociedade. A igreja não pode ser um gueto fechado em si, limitado e voltado para dentro, mas eclésia é a convocação do povo chamado para fora. E nós precisamos resolver isso dentro de nós e sermos libertos e libertarmos o nosso povo para que possamos gerar líderes que vão salgar, que vão mudar a realidade da sociedade, que vão fazer a total diferença. Olha que tremendo, a primeira vez que a Bíblia descreve o homem conforme criação de Deus, em Gênesis 1, 26 a 31, a palavra diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil e sobre tudo que se move na terra. Então, na nossa essência da criação, já está a nossa unção para exercer liderança, para influenciar, para dominar, para governar, para fazer a diferença. E muitas vezes a religiosidade, muitas vezes a falta de entendimento, e muitas vezes uma mente limitada está nos impedindo de cumprir esse papel. Então, às vezes você pensa que vai ser de uma forma, às vezes você pensa que vai ser de outro, mas Deus vai te dando pistas, né? No meu caso, o meu nome é Alexandre. Qual o significado de Alexandre? Protetor da humanidade. Falei, meu Deus, que coisa tremenda. Antes de eu nascer, o Senhor já tinha um propósito para que eu pudesse exercer uma influência e ter compaixão e olhar a causa das pessoas. Aí a data do meu nascimento, 7 de setembro. Talvez aqui tenha alguém que possa ter nascido 7 de setembro, ou não. Mas eu sei que, para mim, isso falou muito, porque fala da pátria, fala da nação, fala da nossa independência, fala de posicionamento. Então, eu fui ajuntando determinadas perspectivas, determinadas realidades, e depois de 10 anos que eu tinha saído de casa, que eu tinha me dedicado exclusivamente ao trabalho missionário, o Senhor me falou, faça uma faculdade e volte para o banco da escola. Irmão, era loucura. O pessoal virava para mim e falava assim, você vai julgar o seu tempo na lata do lixo, tem tantas almas que estão se perdendo e você tem que ir para o campo missionário. O campo missionário era a faculdade, queridos. Eu conheci do porteiro, e pude falar de Jesus, do porteiro ao reitor da faculdade. Me tornei amigo do reitor da faculdade. Ele andou comigo no pátio da faculdade, de braços dados, compartilhando das suas guerras e também interessado naquilo que eu estava vivendo. Naquele dia, depois de 4 anos, que foi um milagre a minha formação, o reitor perguntou, e você já formou? Eu falei, formei. E você não veio aqui uma vez para me pedir para me justificar a falta,
cobrir suas notas, te ajudar a passar de ano, porque as pessoas que me conhecem aqui só me procuram para isso. Você está vindo aqui me agradecer porque você passou 4 anos aqui e já está se formando. Ele falou, então você não vai sair daqui. Você vai procurar lá o centro de pós-graduação, você vai escolher o curso que você quiser, porque eu estou te dando de presente. Falei, mas, reitor, eu não posso fazer isso porque eu prometi para minha esposa que depois que eu me formasse, ela que ia se formar. No pátio, de braço dado comigo, ele pegou o celular, ligou para o departamento administrativo da faculdade, falou, anota aí, como é que é o nome da sua esposa? Maria Cândida da Silva Monteiro. Anota aí, eu estou dando bolsa integral para ela, retroativa e até o dia que ele formar. E aqui, ó, meu amigo pastor, anota aí, Alexandre Zé Monteiro, ele vai lá no centro de pós-graduação, que ele escolher fazer, já está pago. De um aluno que devia a faculdade, eu fui o primeiro a quitar o meu curso, porque ele me quitou integral, deu bolsa integral para minha esposa e me deu a bolsa do mestrado, Políticas Públicas e Gestão da Educação. Então, por que eu estou contando isso, queridos? Estou contando isso só para te encorajar, só para te animar. Eu li um livro que me impactou muito, do Guilherme Shelby, chama A Igreja de Segunda-feira. Leia esse livro. Esse livro vai marcar sua vida poderosamente. Deus não nos chamou para ser a igreja de domingo. Deus nos chamou para ser a igreja de todos os dias. E a igreja de segunda-feira é uma metáfora para revelar a poderosa espiritualidade que existe na vida cotidiana além do templo. Pensa nisso. Existe uma poderosa espiritualidade na vida cotidiana que vai além do templo. No templo, você adora. No templo, você se rende. No templo, você entrega a sua adoração, seu louvor, influenciando os céus, a coletividade, se derrama na presença de Deus e se enche da glória de Deus. Na sua comunhão pessoal, você vai construindo essa edificação. Mas você vive o evangelho na sociedade. É na sociedade. É na sociedade. Precisamos parar com aquele negócio de cadê a roupinha de domingo de ir no culto, a roupinha de ver Deus? Não. Cada dia existem pequenas ações, posturas que você pode tomar, que vão fazer a diferença, que vão influenciar o meio que você está, que vão te levar a uma preocupação sobre aqueles que estão, de fato, recebendo autoridade para governar sobre a nossa cidade. Vocês não fazem ideia do poder que tem uma conselheira tutelar. Vocês não fazem ideia da vida de quantas pessoas uma conselheira tutelar influencia. Tanto que, em Curitiba, o partido de esquerda fez o que pôde para alugar ônibus, para mobilizar gente, para influenciar, para eleger uma conselheira tutelar. Porque a estratégia não é o conselho tutelar, é o acesso à comunidade de base para fomentar ideias e, a partir dessas ideias, repercutir na eleição de vereador, de prefeito, depois de deputado estadual e de deputado federal. E essas pessoas que exercem essas autoridades, entendeu? O Guilherme Shelby fala, eu fico maravilhado, eu viajo o Brasil inteiro, eu encontro líderes no Brasil inteiro, e eles me contam muito entusiasmado, como eu também conto. Ontem nós estivemos orando com o prefeito da nossa cidade. Amém, irmão, que bom que você orou pelo prefeito. Mas você perguntou para ele como é que está a qualidade da merenda escolar das escolas do seu bairro? Você perguntou para ele quais estão sendo as políticas públicas de prevenção ao uso de droga?
Você perguntou para ele quais os principais problemas que a sociedade está enfrentando na área de saúde? Porque ser uma voz ativa e profética na sociedade é se interessar pelas questões que envolvem o bem-estar da sociedade, e não só o bem-estar da igreja, do templo, do culto. Nós precisamos formar uma geração e ser uma geração que associa o dom com a fé, com o dom e com o conhecimento, para nos tornarmos pessoas frutíferas, para que possamos, de fato, entender o nosso papel na sociedade e não retrocedermos, não voltarmos atrás, não abrimos mão das nossas conquistas e nos organizarmos, porque para cada retrocesso que ocorre conosco, o mundo está aí batendo na porta e procurando avançar violentamente. Apocalipse diz que o diabo foi lançado na terra com ira. Ele vem com desejo de destruir tudo que Deus estabeleceu. E aí, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele a entregou aos filhos dos homens. E a gente, às vezes, fica com muita metáfora, com muita interpretação distorcida. A gente acha que tudo é resultado só do espiritual e não entende que o espiritual move em nós para ações práticas. Então, eu te encorajo a de fato, nós sermos sal da terra e luz do mundo, a de fato, nós entendermos os problemas que a sociedade está enfrentando, a termos uma voz profética. Eu vou te dizer, o último e mais temido resguardo que esse mundo tem é a igreja, e são os nossos púlpitos, a nossa voz. Nós temos que subir naquele púlpito com uma consciência que nós somos a igreja viva, que precisamos ativar o nosso povo para ocupar os lugares estratégicos e viver o evangelho naturalmente dentro dessas áreas e dessas esferas de influência. Quebrar o tabu, quebrar a religiosidade, quebrar os pensamentos limitantes e entender que o nosso chamado é para governo, é para sal da terra, é para luz do mundo, em todos os aspectos, em todas as áreas. Existe a unção sacerdotal, existe a unção de rei para o empreendedorismo, para o avanço, para a conquista. Temos líderes na palavra que navegaram nessas duas unções. Se você vê a Bíblia, você vai ver isso muito prático na vida de muitos homens de Deus que foram tão fortes sacerdotalmente, como foram também no empreendedorismo, na conquista, na influência de autoridades, nos reinos, nos governos. E dentro dessa realidade, desse contexto, né, fazemos a leitura do mundo atual. Olha, aquele Peter Wagner, que escreveu o livro Plantando Igrejas para uma Grande Colheita, ele tinha um ministério, ele era ligado a uma convenção mundial apostólica, e lá hoje eles ungem apóstolos de mercado, apóstolos de tecnologia, crentes, jovens, virtuosos, que estão cheios da unção de Deus, conquistando espaço na área tecnológica, que vão poder apresentar uma defesa maravilhosa quando eles quiserem nos enfiar a goela abaixo questões tecnológicas. Nós já vamos ter cristãos à altura
para entrar no debate, para fazer a diferença, para se posicionar em relação a isso, entendeu? Nós não podemos limitar e não podemos frustrar as pessoas ao nosso redor, precisamos reconhecer as virtudes, as habilidades de cada um e precisamos encorajar essa conquista na sociedade, vencendo todo esse bloqueio e essa limitação que o próprio diabo vem fazendo, querendo nos colocar num gueto, querendo nos colocar à margem da sociedade, querendo nos colocar fora do eixo de decisão. E eu quero profetizar, em nome de Jesus, que nós somos a igreja viva, que não vamos passar falta de coisa alguma, que haverá provisão abundante na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa chamada, e que não seremos frustrados por uma visão distorcida do reino de Deus, mas que o reino de Deus, através de nós e em nós, vai avançar e vai prosseguir, e nós vamos viver tudo isso interessados realmente, assumindo. Olha que visão do Guilherme Chego. Se você, como indivíduo, pode ajudar a uma criança, você, como igreja, pode ajudar a 10, mas você, como secretário de educação, pode ajudar as crianças da sua cidade inteira. Eu quero ser secretário de educação, irmãos. Se Deus me permitir, eu quero. Porque uma criança eu já ajudo, 100 venezuelanos eu já acolhi. Mas se Deus me coloca como secretário da educação, eu vou ajudar as crianças da minha cidade inteira. Se Deus te coloca numa posição estratégica como secretário de proteção alimentar, você vai ser um filtro e você vai ajudar as famílias da cidade inteira. Mas se você não for o secretário e tiver acesso a ele, você vai, pela sua influência, impactar aquelas áreas que estavam e muitas vezes estão na mão de pessoas que não têm compaixão, que não têm comprometimento, que não têm visão do reino, que não têm valores para fazer a diferença. Então, nesse sentido, né, que eu creio que a situação está transicionando, né? E ontem eu estava meditando na palavra de Deus. Eu vou fechar, pastor Ronaldo, com esse versículo agora, e eu vi algo que Jesus assim falou muito forte comigo. Olha só o texto. Lucas 22, 35. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandália, por acaso faltou alguma coisa? Eles responderam: não, Senhor, nada nos faltou. Então Jesus lhe disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a. E faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi cotado como malfeitores, pois o que a mim se refere está se cumprindo. Então disseram: Senhor, aqui temos 2 espadas. E Jesus respondeu: basta. A nossa chamada, querida, ela é feita de transições. Que tremendo aquela experiência de fé, onde o maná caía do céu, mas chegou uma hora que não era mais maná caindo do céu, era conquistar o território, plantar e colher e comer do próprio suor. Então, tem um tempo em que você vai navegar nessa bênção dessa fé provedora, desse sacerdócio, né, maravilhoso, dessa
dessa linha, vamos dizer assim, mais romantizada da fé. Mas isso passa. E Jesus falou, olha, como foi sua primeira experiência? Ai, Senhor, foi lindo. O maná caiu do céu, os milagres aconteceram, a minha fé foi confirmada. Ah, que bom. Foi? Foi. Se prepare para um novo tempo. Agora, carrega a sua bolsa. Se tiver capa, vende e compra uma espada, porque o campo de batalha mudou. E parece, o que me incomoda muito é que a sociedade não está discernindo, meu querido ancião pastor Ronaldo, homem de anos, que esse momento mudou e que agora chegou a hora em que a luta ela não é mais, entendeu? Nem com espada. A luta é no voto, é na influência política, é nas áreas de governo, é nas áreas estratégicas da sociedade, é no alcance da igreja para influenciar e trazer governo para a sociedade, sem nunca perder a essência, que a base é a fé, é a comunhão com Deus, é a oração, é a dependência do Espírito Santo. Deus possa abençoar, estimular cada um de vocês, né? E peço mesmo oração, porque eu estou em dias muito estratégicos. Eu sei que Deus tem algo para fazer, espero que Ele vai fazer, né? Mas eu estou totalmente dependente de Deus para cumprir, né? Parte desse processo que eu estou compartilhando com vocês, mas enquanto não estou efetivamente internamente lá, estou todos os dias cumprindo esse chamado, influenciando a sociedade, trabalhando, servindo, inclusive agora na Marcha para Jesus de Curitiba, que é a carreata, né, pastor Ronaldo? Estou responsável ali por toda a parte social da marcha e trabalhando para que tenha o maior número de cestas básicas para que a gente possa distribuir, para que o impacto aconteça desde o palácio do governador, desde a sede da prefeitura até a mais humilde casa do município de Curitiba e região metropolitana, que possamos arrecadar, testemunhar, ampliar o nosso espaço e glória a Deus, porque nós não ficamos parados, porque iam distorcer a nossa marcha, iam distorcer a nossa identidade, iam distorcer os nossos propósitos, e agora nós estamos posicionados a favor da família, do reino, da fé, da esperança, do amor. Estamos conduzindo esse processo, estamos deixando demarcado o nosso território na sociedade através da marcha, que será dia 15, sábado agora, às 14h, saindo ali do encontro de Curitiba com São José dos Pinhais, bem debaixo do portal, uma maravilhosa carreata que eu tenho certeza vai marcar não só Curitiba, mas vai marcar o Paraná e o Brasil, porque líderes de todo o Brasil já estão ligando para saber o que Curitiba está fazendo, qual é o tema de Curitiba, como Curitiba está movendo durante a pandemia, porque o que nós fizermos aqui será replicado no Brasil inteiro. Então, que Deus abençoe. Peço oração também por essa carreata, né? Preciso muito do apoio, porque eu tenho que ter uma equipe de pelo menos 50 voluntários para recolher as cestas, levar para o caminhão e também para buscar ajuda financeira, de maneira que a gente, em parceria com o Condor, possa comprar o Vale Cesta, que é um cartão que o Condor dá. Eu já estive lá, falando com a parte social do Condor, e eles, então, vendem uma cesta básica, tem o custo de R$ 79, né? E aí o Condor vende esse cartãozinho aqui, ó, cartão solidário, tá vendo? Ele vale uma cesta básica. Então, vai ajudar demais, porque as pessoas que não levarem a cesta, elas vão poder passar um Pix ou doar financeiramente um valor. Nós vamos juntar toda a doação e transformar em cartão solidário. E, ao invés da gente ficar carregando pela cidade inteira pacote com 20 quilos de alimento, 30 quilos de alimento,
a gente doa um cartãozinho desse para uma família, ela vai no Condor e retira no bairro dela, vizinho dela, a cesta básica. Então, vai ser muito estratégico, né? Deus abençoou. Eu conto com oração, tanto por esse momento que eu estou compartilhando com vocês, quanto pela marcha para Jesus. Deus abençoe. Está contigo, pastor Ronaldo. Não sei se foi dentro do que o senhor esperava, mas é o que senti no meu coração de compartilhar nessa manhã.